Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma aula a gente está começando. Hoje nós vamos trabalhar sobre o Nordeste brasileiro. Então, o Nordeste brasileiro, uma das regiões naturais do nosso país, nós já estudamos ano passado no sistema remoto e este ano nós estamos fazendo uma revisão do conteúdo para vocês. Então, nós temos aqui o Nordeste brasileiro e os vários Nordestes. Pergunto a vocês, já ouviram essa expressão, os vários Nordeste? Por que essa expressão vários Nordeste? Alguém tem noção do porquê disso? Não, né? Então, gente, o termo vários Nordeste, ele é utilizado para definir essa diferença que nós temos em nossa região. Quais são essas diferenças marcantes? O próprio clima, né? O clima, ele, apesar da região Nordeste ser considerada quente, é muito quente, devido ao clima semiárido, né? Essa presença da influência tropical, mas ele apresenta também algumas sub-regiões, né, com climas diferenciados. Também é indicado o termo vários Nordeste para definir essa diferença também social e econômica encontrada na região. O termo vários Nordeste também é indicado quando se refere à questão do desenvolvimento social, econômico, ou seja, dentro da própria região Nordeste, que é entendido como a região mais pobre do país. Mesmo assim, ele apresenta diferenças sociais e econômicas dentro da mesma região. Locais bastante desenvolvidos, outros bastante atrasados, o índice de analfabetismo é um dos maiores do país, a questão da educação em muitos estados é preocupante, e aí nós temos essa diferença, né? Essas características que definem esse termo usuário do Nordeste. As características marcantes do Nordeste, né? Toda vez que a gente fala, se refere ao Nordeste, vem logo aquela primeira ideia, pobreza, né? Mas o Nordeste não é só pobreza. O Nordeste ele tem uma característica marcante, que é a presença, né, da sua vegetação diferenciada do resto do país, principalmente pelo domínio da caatinga, né? Então nós temos aí a caatinga, um dos biomas mais presentes do Nordeste. Existiu também aqui no Nordeste uma grande presença da Mata Atlântica e ainda temos hoje presente também no Nordeste a existência do Cerrado, né? Então nós temos o Nordeste hoje com uma diversidade característica, né, do ponto de vista geográfico, espacial, da paisagem natural, bem diferenciada, né? Composto por 9 estados, né? Então nós temos o maior estado do Nordeste, que é a Bahia, né, um dos mais desenvolvidos. Ele é o maior em termos de espaço territorial, e o menor estado é o Sergipe, né? O Sergipe é um dos estados menores do Nordeste, também um dos mais atrasados, ou seja, menos desenvolvido, e ele faz, juntamente com a Bahia, os 9 estados componentes do Nordeste. Outro estado nordestino que é caracterizado pela baixa pobreza, né, pela pouco desenvolvimento, é o estado do Piauí, né? O estado do Piauí é o nosso vizinho aqui, e ele é enquadrado, né, nas questões gerais, sociais, econômicas, financeiras, como um dos estados mais atrasados. Também é considerado um dos estados mais quentes da região, né? Primeiro, por ele estar mais próximo à linha do Equador, né? Ele é considerado um dos estados mais quentes. O clima quente e a presença de estiagem tem marcado durante muitos séculos essa questão do atraso nordestino. As grandes secas, né, que apareceram e passaram aqui pelo Nordeste, eles foram marcantes, né, no próprio desenvolvimento do Nordeste, certo? Por quê? Porque o nordestino ele acabou se adaptando com essa condição climática. Então, existe aqui no Nordeste até uma teoria, né, de que as estiagens, né, as secas, elas são temporárias, né? Então elas sempre estão ocorrendo numa média mais ou menos de 7 em 7 anos, né? As estiagens, né? As estiagens não é propriamente anos secos, mas são períodos, né, em que as chuvas são insuficientes, as condições
né, para a produção agrícola acabam sendo insatisfatórias e essas estiagens também acabam interferindo diretamente na economia do Nordeste. Os indicadores sociais, nós sabemos, eu acho que vocês sabem o que são os indicadores sociais? Não, né? Então, os indicadores sociais são aqueles que avaliam as condições gerais de uma população. Ele pode avaliar o desenvolvimento econômico, pode avaliar o nível de educação, pode avaliar as condições de saúde, as condições de transporte. Então, esses indicadores sociais, aqui no Nordeste, infelizmente, é um dos piores, né? Principalmente o índice de alfabetização tem e ainda até tem um dos maiores índices de analfabetismo do país. Mesmo apesar de tantos trabalhos do governo, né, incentivos à educação, investimentos na educação, continua ainda sendo uma das regiões que tem os piores índices. O estado do Ceará, juntamente com Pernambuco e com a Bahia, são os 3 estados do Nordeste que têm mais se destacado no desenvolvimento, principalmente na área da educação e também na área da saúde. Processo de desenvolvimento do Nordeste. Aí diz assim, por que o Nordeste, igual os outros estados, eles continuam ou continuaram por muito tempo atrasados, né, sem desenvolver, Então nós temos aqui o primeiro modelo econômico presente aqui no Nordeste, foi o modelo da produção de cana-de-açúcar, utilizando exatamente a mão de obra escrava, né? Então esse período da economia baseada na cana-de-açúcar, ela era dominada pelos modelo dos latifúndios. Né? E o que eram esses latifúndios? Eram imensas fazendas que eram dominadas por esses grandes latifundiários e que eles destinavam à produção da cana-de-açúcar. Essa produção de cana-de-açúcar, qual era a finalidade? Era abastecer principalmente o mercado europeu, né? Então eles produziam açúcar aqui e depois de produzir ele era levado todo para a Europa, né? Esse modelo dos latifúndios, dos grandes fazendas, das fazendas de cana-de-açúcar, era dominada por umas pessoas consideradas ricas na época, né, que eram os senhores de engenho, né? Inclusive ele eram os donos, né, dos escravos, né? Durante a escravidão, os senhores de engenho, eles eram os proprietários desses escravos. Então por isso que a escravatura aqui no Nordeste, ela durou tanto tempo, né? Por quê? Porque eles se valiam da mão de obra escrava, passavam a dominar esses escravos, muitas vezes não eram cuidados, eles exploravam ao máximo esses escravos, eles chegavam a trabalhar até 18 horas direto por dia, né, muitas vezes mal alimentados, né, e eles viviam sobre um rigor, né, de uma disciplina rígida imposta por esses senhores de engenho. Né. A população nordestina, né, ela é uma das maiores do país, né, então ela concentra um grande número da população brasileira, é a segunda região mais populosa, né. A escravidão, modelo presente aqui no Nordeste, tem e deixou aspectos negativos até os nossos dias, né? Que aspectos negativos, né? Primeiro deles, o reflexo da própria economia, né? Então, o Nordeste, devido a esse modelo da escravidão, ele se manteve pobre, dominado por algumas pessoas mais ricas por muito tempo. Então a pobreza no Nordeste, ela chegou há algum tempo até ser considerada normal. Não, é uma região pobre, é um clima quente, é uma seca, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Não, o nordestino é pobre mesmo, né? O nordestino não tem vez, né? O nordestino ele é atrasado mesmo. Então para que investir no Nordeste? Para que desenvolver o Nordeste? Né? Então, o desenvolvimento econômico foi considerado tardio, né? O que é tardio? Né? Então, esse processo econômico, o processo de desenvolvimento econômico no Nordeste, ele durou muito a começar a acontecer. Enquanto que as outras regiões já estavam em desenvolvimento, o Nordeste ficou atrasado. Por quê? Porque durante o período, aí, o Brasil foi considerado um arquipélago econômico. Vocês se lembram dessa expressão? O que era o arquipélago econômico? Era quando as 5 regiões brasileiras, as 5 regiões naturais, não tinham ligações econômicas entre as demais. Ou seja, cada uma tinha
seu modelo econômico, cada qual se desenvolvia conforme a sua, né, o seu modelo de desenvolvimento, e elas não se integravam. Depois de algumas décadas, depois de 1950, 60, já o Sudeste bastante desenvolvido, é que começou a haver esse processo de integração entre as demais regiões. As condições climáticas no Nordeste, queira ou não queira, ela foi sempre marcante na questão do desenvolvimento. Por quê? Porque a maioria dos nordestinos, eles viviam da agricultura. E que tipo de agricultura? Principalmente a agricultura de subsistência. Ou seja, o que era essa agricultura de subsistência? Aquela que era apenas praticada, né, por famílias, para o sustento próprio. Depois é que apareceu aqui no Nordeste, né, os investimentos na área da agricultura, como a agricultura irrigada, como a agricultura de fazendeiros, propriedades privadas, mesmo em condições climáticas desfavoráveis, esses grupos econômicos, esses fazendeiros conseguiram obter produção agrícola. Aí a economia, né, com relação à economia, atualmente o Nordeste ele tem despertado alguns avanços econômicos, né? Alguns estados, através dos investimentos governamentais, né, dos governos estaduais e com a ajuda do governo federal, ele tem apresentado alguns desenvolvimentos, como a industrialização, né? Antigamente, o Nordeste praticamente não tinha nenhuma indústria, ele vivia tipicamente da indústria da agricultura, né? Aí você diz, o que é a indústria da agricultura, né? É aquela indústria baseada exclusivamente dos produtos vindos da agricultura e pouca coisa vindo da pecuária, né? Então, depois de 1960, 1970, aí houve um grande investimento no Nordeste através do processo da descentralização industrial ocorrida lá no Sudeste, né? Então, aqui no Nordeste começou a ser instalado novas empresas, né? Novas indústrias. Houve um investimento e um incentivo à instalação dessas indústrias através de ações governamentais. Que ações governamentais eram essas? Os chamados incentivos fiscais. Vocês sabem, já ouviram falar o que é esses incentivos fiscais? Ou não? Não? Incentivo fiscal, gente, é uma medida que o governo utiliza para atrair empresas, né, investidores para o Estado. Como é que ele faz isso? No caso do estado de Ceará e alguns estados do Nordeste, é quando o governo estadual ele dá a oportunidade da empresa se instalar em seu território, dando a essa empresa a isenção de alguns impostos, algumas tarifas, impostos sobre os produtos. Então, incentivos da não cobrança de aluguéis ou instalações, e ainda, cabendo ao governo, dar condições de infraestrutura para essa empresa se instalar. Então, dessa forma, alguns estados do Nordeste tiveram a oportunidade de novas empresas, que é o que nós tivemos aqui no caso do estado de Ceará. Eu acho que vocês hoje conhecem, já ouviram falar bastante sobre o Complexo Portuário do Pecém. Já ouviram falar? Complexo Portuário do Pecém. O Complexo Portuário do Pecém foi um grande investimento do governo, associado a algumas empresas privadas, que hoje o Porto Pecém ele é considerado um dos mais importantes do Brasil, né? Atualmente ele é o segundo mais importante do Nordeste e está havendo aí um projeto do governo de tornar ele um dos maiores do Brasil. Por quê? Porque segundo estudos técnicos, segundo o ponto de vista econômico, o Porto Pecém é o mais próximo da Europa, né? Então, a partir do Porto Pecém, eles estão querendo instalar, né, uma forma de ligação direta com a Europa, onde essa ligação com a Europa é mais rápida pela proximidade, né? Então, nós temos aqui a indústria do turismo, né? Vocês sabem o que significa a indústria do turismo? Não, né? Então, a indústria do turismo, gente, ela é baseada quando explora as atividades turísticas locais, né? E aí o Nordeste ele é beneficiado pelas belezas naturais, as praias, as serras, né? Os atrativos turísticos. E aí o Nordeste teve, nesses últimos anos, a oportunidade de explorar esses recursos turísticos, né? Então, aqui o Nordeste é conhecido, né, pelas belas praias, né? Pelo clima aconchegante
para períodos de férias. Ah, mas o clima não é quente? É quente, sim. Mas para a atividade turística, essa própria temperatura elevada, ela acaba sendo um atrativo, né? Enquanto o sul do Brasil, eles muitas vezes enfrentam invernos rigorosos, né? Períodos frios do ano, aqui no Nordeste praticamente o ano inteiro é uma temperatura agradável, né? Uma temperatura que é suportável. Apesar de ser quente, né? Mas os turistas, né, que são acostumados em locais frios, como o pessoal do sul, os europeus, os americanos, eles gostam de vir para cá por causa dessa temperatura diferenciada. A indústria do turismo, ela deu um grande impulso, principalmente na atividade hoteleira, né? Então, os hotéis, Fortaleza é um dos estados do Nordeste e um dos Brasil que tem uma das melhores redes hoteleiras, né, do país. Hoje o Ceará desponta como o estado do Nordeste com a melhor rede hoteleira que nós temos. Por quê? Porque houve grandes incentivos exatamente para atrair esses turistas e a indústria hoteleira hoje participa aqui no estado do Ceará com um percentual bastante grande na economia, através dos impostos, né, das atividades de comércio, através da utilização, né, e do consumo de muitos produtos próprios da região. Então, essa indústria do turismo ela tem sido um dos fatores responsáveis por esse desenvolvimento. E fechando aqui o nosso entendimento, falando sobre a economia do Nordeste, o Nordeste nas últimas décadas ela e a agricultura teve a oportunidade de se desenvolver através de trabalhos tentando amenizar os efeitos da seca e da estiagem. Qual foi esse trabalho, né? Através dos órgãos governamentais, o próprio DENOX, a Covasf, né, que é a Companhia Vale do Rio de São Francisco, eles incentivaram, né, e investiram em grandes projetos de irrigação. O que são esses projetos de irrigação? São formas de enfrentar a estiagem, né? Através de quê? Da utilização da água dos rios, do Rio São Francisco e alguns rios aí para irrigar regiões que são consideradas férteis e a produção de produtos agrícolas. Então, hoje o Nordeste ele tem um potencial agrícola bastante avançado. Houve os investimentos não só do governo, mas das empresas privadas. E hoje nós temos aí reconhecidamente em todo o Brasil como uma das regiões que tem uma das agriculturas, né, com um poder de produção bastante elevado, né? Não era de se imaginar, mas hoje o Nordeste, em alguns locais, é possível fazer até 3 colheitas por ano. Por quê? Porque eles utilizam técnicas agrícolas vindas até do exterior, né? Alguns projetos de irrigação do Nordeste, eles se baseiam em um dos projetos de irrigação mais eficientes do mundo, que são os projetos de irrigação praticados em Israel, né? Israel é um dos países mais secos do mundo, mas tem uma das melhores agriculturas do planeta. Então, o Nordeste brasileiro também aproveitou essa experiência do povo de Israel e trouxe essa tecnologia para cá. Então, hoje, o Brasil se vê, né, com uma produção agrícola vinda do Nordeste, tanto de grãos, né, de frutas, de verduras, de hortaliças, bastante expressiva, né? O Nordeste ele é um dos maiores produtores, né, de cacau do país, né? Também é um dos grandes produtores de soja e de produtos irrigados, né, como o melão, né, como o milho, como também a produção da cana-de-açúcar, que apesar de muito tempo continua sendo um dos fatores importantes de produção do Nordeste. E a cana-de-açúcar, qual a importância dela? Tanto na produção do açúcar, como também na produção do álcool destinado a abastecer os veículos, né? Chamado álcool anidro, né? Ou simplesmente chamado de etanol. Então, Nordeste brasileiro, que era conhecido como pobre, miserável, conhecido como uma região sem nenhuma oportunidade, atrasada, nos últimos anos, tem se mostrado com força e capacidade de desenvolvimento. Então, nosso Nordeste precisa e deve ser reconhecido como um país, como uma região não pobre, mas uma região que tenha condições de viver
e sobreviver de uma economia capaz de dar boas condições e de melhorar os nossos índices e indicadores sociais. Então, gente, este era o nosso conteúdo para hoje e valeu, até a próxima aula.